Eu vou dar duas opiniões impopulares aqui. A primeira, e ele pode ser titular no sábado. Inclusive o Corinthians vai notificar a Esportes da Sorte, assim como fez o Atlético Paranaense, viu? Eu vou dar duas opiniões impopulares aqui. A primeira, o Samuca falou, escalou tal, não devia ter escalado tal, não sei o quê. Eu fico pensando como treinador, né, vendo os jogadores mortos depois da partida contra o São Paulo, deve ter sido difícil mesmo ele escolher quem que estava bem para ir para o jogo. Deve ter sido complicado, mas ele inventou demais. Não devia ter inventado tanto, mas ao mesmo tempo eu entendo um pouco a dificuldade dele. Essa é uma opinião impopular, porque geralmente o torcedor não pensa nisso, o torcedor quer que entre o que tem de melhor e não pensa que tá todo mundo cansado, tem um jogo 3 dias depois do outro, um dia só para descansar, igual vai ter agora pro Internacional de novo, né? Vai ter um monte de gente morto contra o Internacional, você vai ver, vai ter um monte de gente que não vai correr contra o Internacional. Você acha que o Rian vai correr igual? Se não tiver fratura, né? Porque tá com suspeita de fratura, o Rian, mas o Charles vai correr igual, o Fagner nem fala, mas, sei lá, o Garro vai correr igual? Jogou 90 minutos ontem, vai correr igual? Né? Jogou mal, hein? Tava morto, coitado. Jogou contra o São Paulo, jogou ontem, entendeu? Não tem como, é isso que eu tô falando. Tem essa dificuldade que às vezes o torcedor não pensa. Essa é uma opinião impopular. A outra opinião impopular, o Wilton Pereira Sampaio, que ontem eu critiquei antecipadamente muito. Falei que era um juiz que gostava de aparecer, um juiz ruim, um juiz que só fazia merda. Ontem, para mim, ele foi praticamente perfeito no jogo. Praticamente perfeito. Ontem, para mim, eu vi alguns corintianos reclamando de um lance ou outro aí que ele não deu, mas para mim, pelo menos o jogo que eu vi, ele foi praticamente perfeito. Disciplinarmente, conversando com os jogadores, mostrando cartão, marcando falta, dando vantagem, os acréscimos, encerrou no tempo certo. Para mim, o Wilton, eu tô falando isso porque eu critiquei ele antes, então eu me sinto obrigado a elogiar agora, porque eu tento ser justo ao máximo sempre na minha vida. Então, se eu critiquei ele demais antes, dou os parabéns agora para Wilton Pereira Sampaio, opinião impopular, porque geralmente o torcedor não perdoa quem elogia o árbitro. Plano de membros, R$ 4,99. Quer ser membro aqui do Podcast Mão? R$ 4,99 amanhã tem as faixas do Memphis, hein? E ele pode ser titular no sábado. Memphis titular no sábado contra o Internacional. A possibilidade é grande, hein? Plano de membros, R$ 4,99. Você pode levar a faixa do Memphis. Eu vou 5 pessoas. Eu vou escolher 5 pessoas para 3 faixas. 5 pessoas para 3 faixas. 3 na sexta-feira. Amanhã. 3 faixas amanhã. Só para membros. R$ 4,99. Ou o plano prêmio, que vai ganhar uma faixa. O plano prêmio, que tem direito ao grupo de WhatsApp exclusivo. E a faixa do plano prêmio vai ser pelo grupo de WhatsApp. Tá? A faixa do plano de membros vai ser por aquela lista do YouTube. Mas a faixa do plano premium vai ser pelo grupo de WhatsApp. Então, se você for premium, entra no grupo de WhatsApp que você vai concorrer. Manda o seu superchat. Se você quiser mandar a sua mensagem aqui. Pô, Marco Belo, você não lê minha mensagem? Manda o superchat, porque às vezes tem muita mensagem e não dá para ler todas. É impossível ler todas as mensagens. Felizmente, graças a Deus, tem muita mensagem, porque a gente tem uma audiência muito boa, né? Mas, infelizmente, não dá para ler todas as mensagens. Agora, se você manda um superchat, aí você passa na frente da galera e a gente lê, tá bom? Deixa eu pegar as primeiras, eu gosto de ler sempre as primeiras mensagens. Aquela galera que manda mensagem antes mesmo da gente começar o programa. Adriel Vasconcelos, que é nosso membro. Bom dia, Belo, Samuca, Silvinho. Ontem jogamos com 2 a menos novamente. Hector e Charles estavam mortos. José Martínez não acertava um passe de meio metro. Você acha que o Martínez foi mal? O Martínez, o que ele é bom pra roubar a bola e se apresentar pro passe, ele é ruim pra sair jogando. É impressionante como ele erra passe besta, cara. Impressionante. O Martínez não tem um jogo que ele não erra pelo menos uns 2, 3 passes que não pode errar. Ele precisa trabalhar esse fundamento, cara. Fernando Gobetti, bom dia, Belo. Ontem Charles e Rian sentiram o peso do jogo. Félix horrível. E o mais solto, só time não poderia ter saído Coronado. Deve ser o mais solto do time, né? Não poderia ter saído Coronado. E também Carrijo não pode ser reserva. Mas vamos que dá para reverter. Ontem eu fiz essa postagem aqui depois que terminou o jogo, ó.
eu fui obrigado a fazer essa postagem depois que terminou o jogo. Aqui, ó. Eu escrevi, esse cara tem que ser titular do Corinthians. Só escrevi isso. Aqui, ó. Esse cara tem que ser titular do Corinthians. É ele mais 10 hoje. Ele e mais 10. Marcelo Amaral, belo bom dia. Os dias usaram rodízio de muleta? Como poupa escalando 2 meias e deixa Carrijo e Bidon fora? Igor e Carrijo deveriam ter iniciado. Eu acho que o André Carrijo não iniciou só porque ele vai ser titular no sábado. Eu falei isso na rádio quando eu vi a escalação. Que o Carrijo não iniciou porque ele vai ser titular sábado. Só isso. O resto eu não entendi. Nelson Roberto, Fagner, pança de javali. Félix não dá. Héctor é o Pedro Raul espanhol. Para mim, Héctor me lembra muito Rafael Ramos. Hugo lateral consegue ser pior que o Bidu, que é horroroso. O Bidu foi o único realmente poupado. O Bidu nos salvará no sábado, porque o Bidu está 100%. Eu olhava o Bidu, ele de coletinho lá no banco assim, ó. Sabadão sou eu. Sabadão é nós. Tô 100%. Tava a bateria assim subindo, assim, ó. O recharge. Sabadão toca no Bidu que é gol. Marcelo Amaral, Hugo é um lixo. Praticamente dá condição pro Gabigol. Cara, tava impedido o Gabigol. Tava impedido, tá? Estava impedido, pra começar. Antes do replay eu falei na rádio que tava impedido. Então não fiquem bravos comigo. Tava impedido. Agora, aquela linha que eles traçaram, eles podiam ter traçado de qualquer jeito, cara. De e a qualquer câmera? Jeito. Podia estar impedido, desimpedido. Cara, eles podiam ter traçado de qualquer jeito. Eles fizeram o que eles quiseram ali. Você não achou? Mas eu achei muita diferença da câmera que você tá vendo o jogo no tempo real. No lance rolando em tempo real, eu falei, pô, impedido, graças a Deus. Impedidaço. Na hora que deu a câmera do VAR, era de outro ângulo. Eu falei, puta, sentamos na graxa, velho. Meu Deus do céu. Exato. E graças a Deus. Mas daí eles acharam um negocinho ali, né? Eles pensaram, não, o Flamengo fudeu o Corinthians. Não vamos fazer isso, não. E outra, aquele pênalti lá, aquela bola na mão, com 5 minutos de jogo, se fosse aos 40 do segundo tempo, ele marcava. É que depois de tudo que aconteceu, não iam marcar um pênalti pro Flamengo aos 5 minutos de jogo com o VAR. Se fosse aos 40 do segundo tempo, ele marcava. Mas cabeçada e o cara marcava. De costas voltando, aí não dá, marcava. Né? Não tô falando que é pênalti. Não, eu entendi. Mas outros árbitros já marcaram. Tá. William, Belo, você viu que o governo atualizou as bets e a Esporte da Sorte tá normal agora? Não vi. Inclusive o Corinthians vai notificar a Esporte da Sorte, assim como fez o Atlético Paranaense, viu? O Atlético Paranaense ontem bloqueou o patrocínio da Esporte da Sorte. Lembrando que as bets que não estão na lista, e até explicando para vocês, sendo bem transparente como a gente é sempre aqui, a BetWinner, que é a nossa patrocinadora aqui, que não está na lista, está tentando entrar na lista, né? Porque eu conversei com eles, eles enviaram os documentos, mas não saíram na lista. Até o dia 10, eles estão legais, estão legalizados. Tanto que o Esportes da Sorte estava na camisa do Corinthians ontem. Então, até o dia 10, não há problema nenhum em você falar das empresas que não estão na lista, porque essas empresas estão legais. A partir do dia 11... se essas empresas não conseguirem via justiça ou via acordo com o governo serem legalizadas, aí sim elas não poderão mais patrocinar ninguém. O Corinthians vai ter que tirar a Esportes da Sorte da camisa e cobrar a multa prevista em contrato, que, pelo que eu saiba, é de 12 meses do valor pago mensalmente, que foi o que o Corinthians pôs. Aí o Corinthians vai pedir 12 meses. Agora, se a Esportes da Sorte vai pagar ou não, é outra história, né? É interessante que a VaideBet, que é a antiga, também não está na lista. A PixBet, que era a que o Corinthians tinha na camisa e que podia ter continuado, está na lista. Ou seja, o Corinthians... E ontem o Flamengo jogou com a PixBet na camisa, né? Que é a que o Corinthians tinha. Então, se o Corinthians tivesse a PixBet, estaria com uma empresa legalizada, não teria problema nenhum. Mas a Esportes da Sorte... O Atlético Paranaense ontem colocou um comunicado em uma rede social dizendo que já bloqueou o patrocínio. Mas até o dia 10, essas empresas estão legalizadas normalmente, estão funcionando normalmente. Se você entrar, você pode apostar, você pode fazer o que você quiser.
Ô, Belo. Depois, E ontem, na matéria da Lívia, da UOL, tava falando que essa multa, uma das cláusulas do Corinthians é que, caso a Esportes da Sorte não tenha a chancela do governo para continuar atuando em terras brasileiras, é uma multa no valor de 100 milhões de reais. que são Agora, 12 meses. resta saber se esses caras teriam essa grana, já que não vão mais atuar no ramo de apostas, que é o Ô, principal. Daniel, o antigo presidente, o Duílio, ele tinha, não estou querendo defender ele, tá? Mas estou trazendo fatos. Ele tinha oferecido ao Augusto um valor de 96 milhões de reais por ano na passagem de um presidente para o outro. A Pixbet ia aumentar o valor porque sabia que viria uma empresa com muito mais. A Pixbet aumentou o valor ao Flamengo e ia aumentar o Corinthians também para 96 milhões por ano. Aí o Augusto quis a Vaidbet que ia pagar 120, né? E não quis a de 96. Então não é 25, tá? Seria 96.